pessoal, eu sou o professor Jomar Miranda Rodrigues, tá? Estou aqui para colaborar com vocês no ENAD, tá? Mais no que tange especificamente na história da contabilidade e do pensamento contábil. Tá? O assunto ele é bastante extenso, bem amplo, e eu vou tentar trazer aqui alguns pontos para vocês, mais especificamente no que tange a questão de fluir com vocês um pouco dos possíveis itens que pode cair aí no Enad para vocês, ok? Então vamos começar aqui. O que nós temos de agenda aqui é, primeiro, uma breve introdução, né, da contabilidade como ciência social, o que é o objetivo da contabilidade, qual que é o objeto, essas questões mais elementares, para a gente adentrar no que se tange ao pensamento contábil. Depois traçar uma linha do tempo, né, a parte histórica da contabilidade, a parte do longo tempo da história, perpassando aí pela as escolas do pensamento contábil, certo? Os principais pensadores, as principais escolas, quem são esses atores aí, perpassando pelas principais teorias da contabilidade, teorias aplicadas ao patrimônio, a questão da influência dos IFRS ao longo do tempo aí, quais tendências atuais, desafios e algumas questões do Enad, o que o Enad pede, o que ele vem falando um pouco aí, certo? Então, a contabilidade como ciência, tá? Então ela estuda, interpreta registros fenômenos que afetam o patrimônio das entidades. É importante a gente destacar aqui, ó, patrimônio das entidades, não esqueçam disso, isso é fundamental a gente falar disso aqui, ó. Então, não deixemos de pensar nessa questão, ó, objeto da contabilidade como um patrimônio das entidades, né? Então, outras aziendas. A evolução, né, do foco, então assim nós vamos ter três grandes momentos. Então, nos primórdios a contabilidade era questão de preocupada aí com controle, preocupada muito com o que temos, então era preocupada assim com o estoque, tá? Então, preocupada com o estoque do patrimônio. Depois nós tivemos um outro momento que ela vem como uma ciência prescrever, né? Então, a ferramenta para análise de planejamento e controle, né? Então, o que a gente deve fazer? E no futuro aqui nós temos o que? Uma contabilidade mais preditiva. Então, com o uso da inteligência artificial, estimula, simula cenários futuros. Né? O que vai acontecer se. Então é muito importante pensar nisso, né? O poder preditivo da contabilidade. O pilar da contabilidade é a tomada de decisão. Então, o que a contabilidade tem que fazer? Fornecer informações atualizadas, relevantes, né, sobre a condição financeira, desempenho de fluxo de caixa. Então, desempenho e fluxo de caixa. Tá? São os desempenhos, nós olhamos para o lucro líquido da entidade. Fluxo de caixa gerado. É essencial para fundamentar, então, aqui as decisões estratégicas, né, desde a análise da lucratividade até o planejamento tributário, certo? Temos aqui uma função social e econômica, tá? Como que linguagem universal dos negócios, promovendo aí a transparência e a confiança dos mercados. A confiabilidade da informação, com uma preocupação em reduzir a simetria da informação, com finalidade de diminuir o custo de capital para as empresas. Quando se fala em diminuir a simetria da informação, a preocupação é gastar menos para ganhar mais dinheiro. Esse é o foco. E o contador exerce um encargo aí de benefício da coletividade, né? Então, um bônus público, né? Então, procurar trazer o benefício para todos os lados, né? Para todos os stakeholders aí. Como parte histórica, né? Nós vamos voltar aqui desde 8.000 anos antes de Cristo, tá? Então, até 700, até 476 depois de Cristo na Mesopotâmia. Então, a época dos Sumérios, onde tinha utilização de fitas de barro para controle dos grãos, rebanho. A contabilidade foi uma mola propulsora aí na criação da escrita, né? Uma contagem abstrata, certo? É, no Egito, e Roma, né, foram a válvula propulsora aí, né, na questão dos escribas,
tá? No Egito, certo? Em que ah, utilizava os papiros, né, registrava as contas e com base em moeda, né, de ouro e prata, né, a moeda chet, chamada chet aí. Em Roma, a contabilidade voltada para a parte pública, né, centralizada, no uso aí de livros como o Codex, né. Interessante que o Codex era um livro caixa, né, registrava as receitas, despesas, era fundamental aí para a administração das famílias, dos comércios e era base para os contratos. Né? Então, registrava a entrada e saída de dinheiro, certo? Como receita de um lado, despesa de outro, sem partidas dobradas por enquanto. Era uma base jurídica legal. Tá? Então, durante o Império foi muito utilizado, certo? Ah, Durante a Idade Média, nós temos aí um grande período da influência da igreja aqui, certo? A igreja, então, a católica preservou e aprimorou a contabilidade para fazer o quê? Né? O patrimônio de Cristo, né? Cuidar do patrimônio de Cristo. Nós tivemos a Revolução Contábil aí, o Renascimento Comercial, com as cidades de Gênova e Veneza, cidades polos italianas, lembre disso. Tá? Nós temos aqui também que o advento de um sistema mais seguro, a necessidade de um sistema mais seguro. Nós temos aqui em 1494, né, a presença de Luca Pacioli, quando ele trouxe a sua partida dobrada, então ele trouxe a questão da sistematização das partidas dobradas, né, não há devedor sem credor, então esse é o princípio fundamental, nós vemos aí em geral 1, geral 2, geral 3 isso. Introduziu uma lógica de equilíbrio e autocorreção, então essa autocorreção é justamente essa preocupação com débito e com crédito, certo? Ah, Na Idade Moderna, nós temos aí, é muito importante essa parte da Idade Moderna, né, de 1494 até 1789, certo? É um período que nós tivemos a expansão comercial, nós tivemos uma revolução industrial, certo? Então, foi muito importante aqui para algumas situações de melhoria. Tá? Então, assim, para o método de Pacioli, né, que se difundiu bastante aqui, principalmente durante as grandes navegações, e a Revolução Industrial no século XVIII, né? Então, a transição aí da manufatura em larga escala e uma complexidade na produção interna. Os impactos contábeis aqui nesse momento, né? Nós tínhamos muita preocupação na contabilidade de custo, contabilidade gerencial, contabilidade de custo, né? A mensuração, a alocação dos custos, matéria-prima, mão de obra e depreciação, né, se era IBC, se era absorção, se era utilização do, da margem de contribuição, enfim. A contabilidade gerencial, aqui se preocupava um pouco mais uma contabilidade para frente, né? Então, o uso de informações do curso para planejamento, controle e tomada de decisões internas. Tá? Então, isso aqui na Idade Moderna. Já na idade contemporânea, então, nós temos a questão do IFRS, inteligência artificial. Então, quais são as grandes preocupações aqui, né? Nós temos grandes preocupações aqui com, primeiro, a globalização, tá? E trouxe aí o IFRS, a integração dos mercados e a harmonização das normas contábeis. 73 de 2001, criação do IASC e do IASB, isso aqui é bem importante, né? Conhecer a missão do IASB, né? De promover a convergência, de criar padrões de alta qualidade. Né? O Brasil teve a convergência estabelecida pela 11638 em 2007 e a criação do CPC em 2005. E a abordagem da tecnologia, né? A questão da a gente chama de contabilidade 4.0. Então, a utilização de inteligência artificial, de big data para automação de tarefas repetitivas,
os lançamentos, conciliação. E aqui fundamental, né? O contador ele se torna um analista de dados e consultor estratégico. Ele não faz mais a questão de escrituração. Nós vamos ver que tem muita gente que fala que a profissão contador está diminuindo, está morrendo. Não, não está morrendo porque ele se torna analista de dados e consultor estratégico. Porque ele conhece tudo isso que passa aqui por trás, perpassa aqui por trás. Legal? Ah, então nós temos um overview aí de tudo isso. Aqui nós entramos nas escolas de pensamento contábil, que é muito importante. Esse aqui é factível que possa cair uma questão nesse estilo aqui, tá? Então é uma dicotomia do ENAD, onde que ele vai perpassar por duas escolas, né? Então a função, as escolas buscam definir a natureza, objeto e método da contabilidade para consolidá-la como ciência. Então a dicotomia gira aqui. Isso é muito importante. Uma escola italiana e uma escola americana. Então, são a escola europeia e italiana, ela é mais científica, enquanto a escola norte-americana é mais pragmática. Qual o foco de cada uma delas? Isso aqui é importante entender. Nós vamos entrar um pouco mais nisso. A questão da teoria e substância mesmo, do patrimônio, da azienda, voltada pela coisa mais filosófica da contabilidade, mais, mais raiz, digamos assim. E aqui na norte-americana nós temos uma contabilidade mais de aplicação para o usuário, então uma contabilidade mais voltada para informação, tomada de decisão, do que informação mais voltada para controle. Então aqui nós vamos ver que a ênfase aqui da escola italiana está muito voltada para a elaboração de trabalhos teóricos, muito mais prescritivos, enquanto que a contabilidade aqui norte-americana, né, para o pragmatismo aqui, voltado para a contabilidade inicial, auditoria, né, e voltado aqui para a transparência dos usuários externos, do transparência dos usuários, principalmente aquele usuário externo à entidade. Dentre essas escolas de pensamento aqui nós vamos ver algumas escolas. A primeira que nós vamos ver aqui é a escola contista, tá? A escola contista ela tinha preocupação aqui em em foco no mecanismo das contas, certo? E no processo aqui de escrituração, a escola mais raiz, né, voltada aqui do século XV ao século XVIII, onde que os principais autores aí, Luca Paciolo e o De Grandes, certo? A preocupação central era em registrar dívidas, a pagar e a receber. Então era um controle patrimonial rigoroso, né, das partidas dobradas. Né? As contribuições, primeiro aqui, a sistematização de regras e princípios de escrituração, e por segundo aqui, a institucionalização da conta de capital, considerando aí o princípio da identidade. Tá? O princípio da identidade nós vamos falar logo na sequência. A outra escola importante aqui é a escola personalista, principais autores aí, o Marti e o Cerboni, certo? Voltado aí para uma logismografia, né? Então, essa estruturação que utiliza duas metodologias, né? Então, preocupada com para elaborar o balanço, preocupada aí com o proprietário e com terceiros no sistema financeiro. As características e objetos dessa escola, né? Então, foco nas relações jurídicas entre as pessoas, a conta personificada, né? Então, proprietário, agentes, terceiros, direitos e obrigações, certo? Com as principais contribuições aí de um fundamento lógico-jurídico e com o Cerboni aí tentando trazer aí uma, uma personalidade absoluta às contas, né? Então, as contas elas tinham personalidade de patrimonial. Nós chegamos aqui na escola controlista, tá? Então é importante a escola controlista também voltada aqui para Itália, no final do século
no final do século XIX aqui, né? Então, no final do século XIX, com o Fábio Bessa, principal autor. É importante esses autores. O Enad costuma perguntar um pouco um decoreba dessas partes aqui. Essa parte das escolas aqui é um pouco meio que decoreba. Então é importante que vocês assimilem isso aqui, gravem um pouquinho isso aqui. Então, característica de controle econômico do patrimônio, então contabilidade como ciência do controle. Observe que as escolas todas voltadas para a questão patrimonial, controle, é, então, patrimônio como conjunto de valores aí positivos ou negativos, voltado muito para o débito e crédito. Tá? Então, a doutrina responsável por defender a contabilidade como ciência, em foco na substância, ou seja, o controle da gestão patrimonial. E aqui nós vamos uma contribuição importante, a questão analítica, né? Então, trabalhou em um método histórico de análise. Por fim, duas escolas aqui que são importantes também. A escola patrimonialista zenalista. Aqui nós temos dois, aqui, iniciando aqui no século XX, por isso que eu coloquei as duas aqui. Então, uma por Masi e outra tendo Zappa como autores, né? Então, aqui o foco, aqui o patrimônio, né? Em aspectos estáticos e dinâmicos, então ele já se preocupava um pouco mais com o resultado. E aqui uma questão azendalista mais tributarista, né? Então, a contribuição principal da escola patrimonialista preocupou com a questão da cientificidade, da autonomia da contabilidade e reafirmando aqui o patrimônio como seu objeto. E a contabilidade na forma azendalista, né? Então, é a parte da economia azendal da empresa, né? Então, tem a questão toda aquela filosofia da gestão, da organização, da escrituração, da parte tributária. A escola neocontista e outras abordagens, né? Então nós vamos ver aqui que dentro da escola neocontista nós temos a moderna escola francesa de Jean Dumarquin, foco aqui no valor, então dos elementos patrimoniais, então que já foi com uma coisa mais moderna, nós vemos um resquício de algumas coisas preocupadas com a valoração do patrimônio. Tá? As contas do ativo, então, já começou a ver disposta aqui pela liquidez, do passivo pela exigibilidade. Então, isso que a gente vê hoje de exigibilidade. Outras doutrinas aqui, nós vimos a questão do materialismo substancial de Vila, do reditualismo, né? Esse autor aqui, de Smallenbach. Então, o materialismo voltada aqui pela questão da substância da conta, então muito voltado para o débito e crédito, e aqui no residualismo voltado para a apuração do lucro das entidades. Entre as principais teorias contábeis, eu vou abordar três aqui rapidamente, que eu acho que é importante que isso influencie a contabilidade na questão lá italiana, europeu continental, né, aquela questão e do saxonismo do americano. Então aqui nós temos a teoria do proprietário como um dono, então a natureza, a entidade é uma parte, é um pano de fundo, é o quintal dos seus donos, né? Então não tem separação entre a entidade e a casa do proprietário. Equação contábil, PL igual a ativo menos passivo, tratamento do lucro é visto como um acréscimo direto da riqueza do proprietário. Então aqui isso é muito importante com empresa individual e reflete uma coisa mais rudimentar. A teoria da identidade, que é essa próxima que nós vamos ver aqui, ela já é um pouco mais importante, né? Então a gente fala assim, é mais saxônica, mais voltada ao mercado de capitais. Nós estudamos hoje, né? A entidade é uma pessoa jurídica e econômica, a natureza, né? A empresa tem existência distinta dos proprietários, então o princípio da entidade, segregação do que é da entidade, porque é da, da personificação do proprietário. Ativo igual a obrigações, essa principal equação. Acho que essa questão das equações pode ser alguma pergunta interessante para se colocar lá, se fixou direito nas provas do ENAD.
Tratamento do lucro, né? Pertence à entidade aí, o proprietário apenas é um direito residual, então o lucro é da entidade. O que o proprietário recebe é o quê? Dividendo. E a aplicação, né? Dominante aqui na nossa entidade moderna, né? Em base da sociedade por ações, os IFRS, então a teoria da entidade ela é voltada para o mercado moderno, né? Outras teorias aqui que nós temos, né? A teoria do fundo, do comando, do patrimônio líquido, tá? Então, essas teorias aqui, isso aqui é muito discutido no livro dos autores, né, da nossa casa aqui, do professor Niame Silva, os professores Niame Silva, sucesso, professor Jorge. Então, a teoria do fundo, né, então nós temos isso muito aplicado ao setor público, certo? A ideia central é o controle dos usos de ativos segregados a cada fundo, segregado bonitinho. A do comando, né, teoria do comando, os gestores, é uma ênfase mais para accountability, prestação de contas e controle gerencial. E o patrimônio líquido, né, então a gente vê aqui ela voltada para os acionistas, fornecer informações mais úteis aí para os detentores de capital, e é uma base muito forte aqui de direitos residuais, que é uma base aí do IASB, voltado para o mercado de capitais. Adentramos aqui então nos IFRS, então é importante lembrar que com essa crescente globalização e a expansão das fronteiras multinacionais, né, então exigiu uma linguagem comum para superar essa diversidade de práticas nacionais. Então, cada nação tem a sua forma, o seu know-how, o seu modus operandi de fazer uma contabilidade. E aí nós tivemos aí uma necessidade de convergência, né? Então, os marcos internacionais para isso foi 1973 e 2001, primeiro com a criação do IASC, né, International Accounting Standard Committee, né, o Comitê Internacional de Padrões Contábeis, e em 2001 a transformação do IASC em IASB, né, um board mesmo, um comitê mais executivo, ele emitindo IFRS. No Brasil, a, a, devido à globalização, à necessidade de comparabilidade, em 2005 nós temos alguns marcos, né, que é a criação do CPC, e a 11638, que alterou a 6.404. Tá? Então, assim, o marco da convergência foi a 6.404, onde que veio uma lei aí muito provavelmente proveniente da IAS número 1, que era de 1975, e a 11638 deu um marco mais incisivo na questão da internacionalização da contabilidade. Tá? Ah, isso trouxe um impacto muito forte visou proporcionar um impacto na qualidade da informação contábil, devido, né, às características que a gente vê aí, né, as características qualitativas da informação contábil. Nós tivemos aí então uma necessidade de maior transparência e comparabilidade, né, as demonstrações nossas, o Brasil fosse comparado internacionalmente, facilitando aí o acesso ao mercado globalizado. Tá? As IFRS são baseadas em princípios em vez de regras, né? Então exigem um julgamento profissional, focam na essência econômica da informação, da transação. Então isso busca tornar a informação mais relevante. Conceitos novos como o valor justo, o teste de impairment, são muito importantes na questão da qualidade. E aqui é o nosso maior desafio, né? A mudança cultural, né? A gente sair da conformidade fiscal, daquela vinculação com a legislação fiscal e uma preocupação maior com a comunicação do mercado. Então é isso que se espera. Olha só aqui, esse item 4 aqui é muito importante, porque o profissional que é esperado no mercado é um profissional que está em mudança, tá? Um pessoal que sabe fazer uma leitura, uma comunicação ao mercado da informação contábil. Nós muitas vezes nos preocupamos muito em avançar demais, mas nós precisamos comunicar, nós precisamos comunicar ao mercado essa informação, fazer uma leitura de forma mais simplória para o mercado. Como desafios atuais, tendências atuais. Então, como eu falei, né, nós temos a contabilidade digital, aplicação de tecnologias, né, como uma terceira ou quarta revolução
quarta revolução industrial, aí pode-se dizer. A inteligência artificial trouxe muito forte a automação, ou seja, tarefa rotineira, a inteligência artificial faz isso de forma automatizada, certo? Nós temos aí que a preditiva, né? Então a inteligência artificial ela visa muito a possibilitar a predição das informações, certo? E nós temos aí um novo perfil de contador, né, que sai de um executor para um analista de dados, um consultor estratégico, né? Então ele precisa de trazer um valor mais agregado, uma leitura mais prospectiva, né? Por quê? Porque nós temos que a automação aqui e a IA ela consegue fazer muitas simulações, mas não tão prospectivas, mas com base no passado, certo? Ah, nós temos aqui uma presença forte do ESG, relatórios integrados. Então é importante duas situações. O ESG ele está bastante presente nos dias atuais, bastante, vamos dizer, na moda. Pode ser que a gente tenha presença de alguma coisa disso aí, alguma questão falando sobre isso. Tá? Então é bom ficar atento. É importante aqui lembrar que ESG, né, é Environment Social Governance, né, ambiental, social e governança. O foco aqui sobre o desempenho da empresa, além do lucro financeiro, como que a empresa está tendo esse desempenho e a afetação quanto a esses três fatores aí. E os investidores exigem cada vez mais informações aí do impacto socioambiental. Né? Então nós criamos aí no Brasil a demonstração do valor adicionado, que está um pouco ligada a essa questão da ESG. E a questão do relato integrado, né? Então, assim, modelo que fornece aí uma visão mais holística e multidimensional da organização e sem deixar de integrar, né, os dados financeiros e não financeiros. Volta a questão do ESG também, né? Dados não financeiros e voltado para a criação de valor aí da, no longo prazo, tá? Tendo por uma normalização futura aí, né, a criação do SSB, que a Fundação IFRS trouxe para desenvolver um padrão global de divulgação e sustentabilidade. Então, a normalização futura que nós teremos aí é essas ISSB, IFRS S1, S2, que foram já desenvolvidos aqui pelo ISSB. Outra aspecto aqui importante futurista é a questão da contabilidade comportamental. Tá? Então, combina aqui contabilidade com psicologia, com economia comportamental. Então, busca entender aqui os fatores psicológicos, né, e a irracionalidade de vieses cognitivos, ah, procurando ver como que isso influencia a decisão dos usuários e o preparador da informação. Né? Então, esses fatores são previsíveis, a decisão é previsível, todo o nosso julgamento, nossa irracionalidade que se fala aqui, né? Porque a gente tem a racionalidade de pensar, mas acaba tomando a decisão irracional. Então, a teoria tradicional pressupõe a racionalidade, enquanto a comportamental investiga o julgamento subjetivo. Lembro de alguns casos interessantes onde que é uma simples mudança de comportamento de um grupo, quando recebe um novo membro do grupo, faz com que esse novo membro mude o seu comportamento devido à influência desse julgamento subjetivo. Permite desenvolver mecanismos para mitigar vieses, então, né, o excesso de confiança, aversão à perda, e melhorar a eficiência aí da, da decisão. Há algumas questões, os análises anteriores, se não me engano, trouxeram três questões. Eu não trouxe as questões mais, de forma mais ampla. Tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, lá atrás, a questão do contraste, né, das escolas. Então, a análise de 2018 e 2022 trouxe
uma questão típica, né, sobre escola italiana e escola norte-americana, né, então para assinalar a alternativa correta. O foco da banca, né, a escola americana considera a contabilidade como uma fornecedora de informações econômicas relevantes para diversos usuários, enquanto a escola italiana defende a contabilidade deve estudar apenas eventos que afetam o patrimônio da entidade. Então, olha só, informação mais para frente, né, mais preditiva para a tomada de decisão, e aqui volta muito para o usuário externo, e o patrimônio das entidades voltado na escola italiana. Então, o comentário da Nádia aqui, a abordagem italiana priorizava a teoria e a substância, né, enquanto a norte-americana priorizava a aplicação, o usuário da informação e a importância de auditoria para a transparência. Né? Então, a prova exige aí que o aluno utilize adequadamente a terminologia e a linguagem da ciência contábil. Por fim, uma questão, né, que foi discussível, falando da questão do relato integrado, o pensamento mais holístico. Né? Então, buscou aqui um tema que estava muito à época forte em 2022 do relato integrado, por isso que eu falei para olhar para a ESG, que pode ser que a ESG seja um spoiler aí para vocês nessa questão. Aqui exigiu que o estudante conhecesse, escolhesse conceituasse 4 dos 6 capitais mencionados, né? Então, no texto introdutório. O relato integrado, então, foca na capacidade de organização, gerar valor a curto, médio e longo prazo, um pensamento mais integrado e a conectividade e interdependência entre os fatores que afetam a geração. Né? Qual é a relação desses fatores, né, que geram valor aí? Desempenho da deficiência, né? Muitos estudantes apenas citaram os capitais ou reescreveram parte do enunciado, então se você citar ou reescrever, isso não vai ser muito valorizado. Em vez de apresentar os conceitos solicitados, né? Então, o insight aqui que fica, né? A questão era adequada, o número de capitais tinha relação direta com o conceito, mas o número de questões em branco foi muito expressivo, então muitas das pessoas não responderam sobre questões aqui da história da contabilidade, do pensamento contábil, né? Então, o INAD mesmo relatou que foi identificada aí uma deficiência no conteúdo e na capacidade de expressão, o que reforçou a dificuldade em conceituar uma forma lógica e precisa. Então, é importante que, como eu falei para vocês, fica de spoiler, entender um pouco mais de ESG, de sistemas mais modernos, como ESG, inteligência artificial. Acho que isso vai ser importante na relação disso com a contabilidade. Na mudança, né, de foco do contador, mais pragmático, mais, digamos, mais conservador da escola italiana para um contador voltado mais para a escola norte-americana, mais pragmático, voltado mais para o mercado, voltado mais para a leitura e interpretação da informação do que simplesmente para a preparação da informação. Acredito que com isso vocês possam ter aí uma prova mais focada nessas questões modernas. Tá? Então, lembrando lá, se a gente for fazer um pequeno overview de tudo que falamos aqui, uma primeira parte da evolução histórica, certo? As escolas são importantes, então entender bastante lá da escola, principalmente a escola italiana para a escola norte-americana. Os autores das, das escolas, né, que tivemos aí das escolas contista, personalista, a escola azendalista, controlista, enfim, essas escolas elas vão servir bastante de spoiler para vocês também. E essa parte mais moderna, principalmente voltando aí em RI e ESG. Mas eu acredito que a ESG vai ficar bem interessante aí como ponto final de spoiler. Tá bom? Então, um abraço a todos, sucesso para vocês na consecução da prova de vocês. Até breve.